Boa tarde a todos e todas. Vamos para mais um encontro dos Estados Gerais da Cultura. Hoje é uma tarde que promete. Nós vamos discutir a resistência da arte e a arte da resistência. Para esse debate, teremos aqui a presença de dois médicos. Um trabalha com psicanálise e o outro com psiquiatria. Ambos utilizam o teatro como ferramenta de comunicação, de reflexão e de transformação. Então, estamos muito bem hoje aqui com o doutor Antônio Quiner, que já está aqui na sala conosco, e o doutor Vitor Por Deus está se apresentando no Equador, está apresentando um Shakespeare, e de lá ele vem direto para cá. E temos na sala conosco também o grande ator, criador, músico, cantor, doutor querido Luiz Carlos Bahia. É uma figura amada que transcende o cinema brasileiro, já trabalhou com Leon Hirschman, já trabalhou com Benoit de Oliveira e está hoje aqui fazendo o papel de Luiz Carlos Bahia, que é o que ele mais gosta. Então, eu vou dar por aberto o trabalho, dizendo que a única reflexão que eu quero fazer antes de abrir é que os loucos somos nós. Nós é que estamos convivendo com esse governo da loucura, esse governo que nos assalta, nos enxovalha, que montou uma arquitetura de destruição e não estamos fazendo nada. A gente não está agindo à altura de nós mesmos. Então, eu passo a palavra primeiro para o Bahia, para o Tornag, Tornag Bahia, Bahia Quiné, Quiné Vitor Por Deus. Estão todos bem-vindos, estão abertos os trabalhos. Obrigado, Silvio. Estados Gerais da Cultura. Nossa palavra de ordem é: com arte, ciência e paciência mudaremos o mundo. E como hoje nós temos dois médicos, né, que fazem a cura com a arte, eu quero começar com um poeminha meu chamado Ars Gracia, que eu gosto de pensar que é graças à arte, porque ele ajudou a me salvar, não é? E retrata um pouco essa realidade. Diz assim: antes de serem escritos, os Karamazov eram simplesmente brutais. Dom Quixote, apenas um tonto entre tantos tontos iguais, mas o artista apontou o dedo e mostrou o que era segredo só porque não queríamos ver. Todo bobo, todo brabo, todo feio, todo fraco, parte do nosso retrato. Aquela parte da gente que a gente esconde da gente, porque somente da gente a gente consegue esconder. A arte ajuda a gente a enxergar o que está por trás, o que está do outro lado, não é? A arte, você olha para um Karamazov parricida e você enxerga ali a transcendência humana, você pode ver ali a nossa glória e o nosso desastre. E parte do nosso desastre está nesse texto que Silvio escreveu: os doentes somos nós. Acordamos todos os dias baixo uma nova ameaça e não raramente descobrimos uma nova falcatrua ligada ao mandatário que nos governa ou nas pessoas de sua família ou próximos e autoridades civis e militares. Conjecturamos, analisamos e a cada dia nos refugiamos na defensiva com medo que a virulência verbal dos ocupantes do poder deixe de ser simbólica e nos custe a vida ou a integridade física. E nisso temos razão. Eles são covardes, são capazes de tudo. Perdemos a razão quando atribuímos a eles um comportamento insano. Aí não. Os insanos somos nós, que aceitamos assistir essa banalização da violência como se fizesse parte das práticas políticas. O que falta ainda para que os seres de bem
entendam que existe um plano de destruição de uma nação com proclamas e manifestos, não chegaremos muito longe. Nossa nação está doente. Precisamos curá-la para não termos que sepultar um paciente terminal. Quem é o louco? São eles ou somos nós? Como nossa proposta é com arte, ciência e paciência, e a arte cura e transforma, eu passo o som, a palavra para o nosso colega Bahia, que vai iluminar a tarde com um espírito mais elevado para nos dar força para superar. Vamos lá, Bahia, contigo. Do Bené Fontelli, que diz: antes arte do que tarde. E aí eu quero dizer, com esse fascismo, essa carência de luz, nas vitrines, fuzis que a estupidez desumana conduz, bala é bala, flor é flor. Que seja flor, bala, e que bala, flor, que o claro clareie a escuridão, que o peito clame perdão, que em vez de fuzil, feijão, e deixe a flor calar a boca desse canhão. Deixe a flor calar a boca desse canhão. Vou cantar uma canção, que é uma parceria minha com José Felício de Minca, que se chama A Alma do Homem. Apesar de uma carência na voz, na cirurgia, a gente resiste, porque está aqui para resistir. É isso? A alma do homem. O homem não é nada sem terra. É um sem pátria, é um sem bandeira. Sua missão na vida revela que o destino certo é tê-la. A enxada é o estandarte, coragem, calo na mão, seu brasão, calo no pé para o que der e vier. O homem precisa de chão para plantar a semente e repartir o pão, para ter teto, afeto, nome e sobrenome. Até a alma do homem, até a alma do homem. O homem não é nada sem terra, até a alma do homem. É um sem pátria, é um sem bandeira, até a alma do homem. Sua missão na vida revela até a alma do homem. E o destino certo é tê-la até a alma do homem. A terra é a alma do homem. A terra é a alma do homem. Não há um marco regulatório. A terra é do homem. Beleza, Bahia, beleza. Deixa eu pegar a palavra aqui um instantinho, porque nossa inspiração hoje é Serginho Mamberti, e a gente quer... Serginho foi um homem que teve sua voz e conseguiu resistir, lutar contra a loucura, não é? Então, que ele nos inspire hoje. Vlad, bota aí a palavra do Serginho para a gente. Está aqui hoje, só pelo que ele fez ao longo da carreira, eu posso dizer que aqui ao meu lado tem 39 anos, quase 40 anos de teatro, de debate político, de vida cultural intensa, resistência aos poderosos e uma alegria de viver, meus amigos. Ele é
Sérgio Manberti. Oi, gente. Eu estou aqui com o meu mestre, o cara que me iniciou em teatro. Sérgio, quer saber o seguinte, falta alguma coisa a dizer sobre você, depois dessa apresentação? Quer que eu faça um busto seu na porta da televisão? Tá chique demais, isso que é provocação. Olha o seguinte, Serginho, não fala em mim, pelo amor de Deus. Grande Serginho, Bahia. Pega a voz aí para se apresentar ao querido Antônio Quiné. Hoje nosso encontro aqui vai tratar de um assunto que se chama Arte da Resistência, Resistência da Arte. Temos dois ilustres convidados aqui, fantásticos, né? E o doutor Antônio Quiné, que é psicanalista, doutor em filosofia, dramaturgo com várias peças montadas no Brasil e no exterior. Autor de vários livros. Sua obra, Inconsciente Teatral, acaba de ser lançada na França. Isso é que é uma resistência articultural. Fala, doutor, explica para a gente essa coisa linda que você está fazendo. Do Bahia e todos os estados brasileiros que você representa. Obrigado, Silvio, Vulcão e todos os demais que estão presentes. Olha, com muita alegria que eu estou aqui e acho muito necessária essa nossa live, né? Para mostrar que estamos alive, né? Vivos, apesar de quererem nos matar, estamos resistindo. E eu queria começar, eu vou fazer algumas reflexões para a gente pensar no tema, né, de hoje, que eu fui, né, para o qual eu fui chamado, né, a partir da minha atividade como, eu diria, como um artista do inconsciente. Artista no teatro e na psicanálise, né, porque eu acredito que, na verdade, é o inconsciente que está, né, e os afetos que estão na base de toda a arte, assim como da psicanálise, evidentemente. Então, eu queria fazer uma primeira reflexão. Olha, eu não calculei muito tempo que eu vou falar, não. Se eu estiver falando demais, vocês me cortem, tá? Que eu preparei um roteirinho para dar alguns pontos para a gente pensar no nosso tema, tá bom? Então, eu queria começar fazendo uma reflexão sobre a questão da resistência. E queria tomar o termo de resistência do movimento que teve na França depois da famosa capitulação da França à Alemanha e ao seu regime nazista, né, que os franceses, o povo francês, receberam os nazistas com bandeirinha de, né, boas-vindas, né, nas ruas, enquanto outra parte da população, né, começou a se organizar na resistência. Né? A resistência é um termo que designa vários movimentos na França, na época da ocupação alemã, para libertar a França da ocupação alemã e do regime nazista. Eu acho muito bom a gente tomar exatamente esse termo de resistência como uma das funções da arte, não, se não a principal, talvez, uma das funções da arte para libertar o Brasil da ocupação fascista, elitista, neoliberal, capitalista, antidemocrática e genocida, que está ocupando o nosso país, né? E sufocando e maltratando. Então, eu acho que a arte tem essa função de estar na resistência à ocupação dessa ideologia e dessas pessoas mortíferas, necrófilas e genocidas, nesse nosso momento atual. Né? E eu acho que nós devemos, né, como artistas, nos unir
aos gritos dos excluídos, que é um movimento, né, que já vem acontecendo, que inclusive vai se manifestar, eu acho que é a 27ª manifestação do Grito dos Excluídos, que está sendo convocado para o dia 7 de setembro. Né? E eu acho que, pensando bem, eu acho que nós podemos até dizer que a arte deve ser um grito dos excluídos. Deve colaborar para se unir, né, em uníssono a esse grito dos excluídos. Então, nesse sentido, eu queria colocar assim, a arte como uma resistência a essa ocupação genocida do nosso querido Brasil. Né? E, para começar, eu queria assim, colocar uma reflexão. Né? Bom, eu vou falar mais da arte né, com a qual eu trabalho, né, que é o teatro, né? E queria dizer que como psicanalista e artista de teatro que eu tenho e exerço a minha função política. E isso eu queria acentuar um pouco a diferença entre o que seria o exercício político enquanto artista, diferente do exercício político como cidadão. Eu acho que como cidadão, né, nós podemos temos partidos, votamos, né, fazemos uma militância, e como artistas, nós usamos e utilizamos a nossa arte com uma função política, que eu diria que é muito além da questão partidária, né, é uma questão da sociedade. E eu queria trazer o termo da política a partir de Heidegger, com o conceito dele de polis. A polis é o termo grego para se denominar a cidade, mas não a cidade geográfica, né? Mas a cidade na sua conformação, digamos, na sua conformação de laços sociais, de instituições, de profissões, de relações entre homens e mulheres, entre homens e homens, crianças, adultos, velhos, etc. Então, dentro dessa concepção heideggeriana, né, a polis não é a cidade ou o estado, em si ele diz o lugar, o sítio do ser aí, é o ser presente que é historicizável, é o ser da história. Né? É esse ser da história que compõe o ser político, que é o ser, num determinado momento, numa determinada conjunção. Então, assim como eu queria propor que da gente pensar a função política do artista como artista, com a sua arte. Né? Aí eu acho que entra a arte como resistência. Assim, o artista está nessa polis, que é a cidade dos laços sociais que organizam a sociedade, né? Como artista, assim como psicanalista, está como psicanalista, os sacerdotes e xamãs e os pais de santos estão como sacerdotes, xamãs e pais de santos, etc. Né? Então, por sua vez, o teatro, ao se inserir na polis, ele é político por natureza. Então, eu acho que não deveríamos pensar um teatro, né, uma arte que não é política ou outra que não é política. Toda arte é política. E aí nós podemos pensar, que tipo de arte você faz? A sua arte está em uníssono com o grito dos excluídos? A sua arte está em uníssono na resistência à ocupação, no caso do Brasil, genocida e fascista? Ou a sua arte simplesmente reproduz essa ideologia da ocupação fascista?
Mas, de qualquer maneira, toda a arte ela é política, porque ela se insere na polis a partir do ofício do artista como um ser da polis, um ser de história, um ser do presente, né? E eu digo, né, costumo dizer, como eu sou psicanalista, que o sujeito do inconsciente do qual nós tratamos, e não apenas o psicanalista, mas o artista trata do sujeito inconsciente, porque nós lidamos não apenas com o consciente, mas com o inconsciente das pessoas, porque nós conseguimos tocar o inconsciente das pessoas, que o sujeito do inconsciente, que nos determina como seres falantes, o sujeito do inconsciente é o mesmo sujeito da história e o sujeito de direito. Não há diferença. Como Freud apontava, o sujeito individual não é diferente do sujeito da coletividade, né? Do coletivo. Então, dito isso, né, é importante nós pensarmos o teatro, ou a arte em geral, sempre como política. E vai depender, eu acho que todo artista deve se perguntar, e o que ele faz, qual a política que ele faz, né, com a sua arte. Se ele prega uma política inclusiva, uma política de exclusão, né, como a política atual, que é uma política de exclusão da diversidade, né, a começar com, né, pelo meu papel, né, junto com o meu colega, a exclusão dos ditos doentes mentais, dos psiquiatrizados, né, que dentro do governo atual estão cada vez mais indo para colônias ditas terapêuticas, né, onde o que comanda é o capital, né, e comandado por ideologias religiosas, e agora, então, com a questão de escolas especiais, vão fazer mini manicômios para crianças e adolescentes. Aguardem. Né? Então, a arte ela deve estar a favor desses excluídos, eu diria começar, né? A começar não, mas pelos doentes ditos mentais, os psiquiatrizados, mas também pelos excluídos né, do sistema de classes, que não têm acesso aos bens, né, culturais, simbólicos e materiais, né? Aos negros, os gays, as mulheres, né, os índios, e por aí vai. Né? Todos que estão sendo atacados dentro de uma política de exclusão. Né? E, a meu ver, né, o artista, como artista, deve usar, a meu ver, né, a sua obra para se unir a isso. Né? Como artista, não estou falando como cidadão, mais uma vez, insisto, para a gente aprender melhor qual é a nossa função e como a gente exerce essa função. Né? Que eu acho que é uma coisa assim, que eu acho importante. Não é por estar na presença do próprio, mas, para mim, um grande exemplo desse tipo de artista é o Silvio Templar, que usa realmente a arte na sua função política mais digna, né, se unindo sempre eu diria, ao grito dos excluídos e dos impropérios, né, dos comandantes, digamos, os que excluem, digamos assim, né? Ou como, né, diz a Rita Von Hutten, os ricos, né? Essa dita elite que nem elite é. Então, eu queria começar, né, depois desse pequeno prólogo, né, falando de que né, desde a Antiga Grécia, né, a constituição do teatro tem uma função política inserido na polis, né? Todas as tragédias gregas, elas tinham um ensinamento ético e donde político, assim, extremamente importante para a comunidade. Não vou me deter, né, sobre essa questão, eu desenvolvo isso muito aqui no meu livro, que foi capa, né, o Inconsciente Teatral, mas também, né, em outros livros meus sobre Édipo ao pé da letra, que é sobre tragédia e psicanálise, etc. Mas isso para lembrar, né, dessa função política, lembrando que o teatro
eu vou usar, gente, desculpa, eu vou usar o teatro porque eu faço teatro, e eu considero, né, me perdoe, eu acho que temos aí o teatro como um paradigma da arte, porque foi o exemplo que Aristóteles deu no seu primeiro livro sobre estética que temos na nossa civilização ocidental, que é a poética e a tragédia, né? E que ele mostra ali que o homem é um ser para a arte. Se você for pensar, né, o homem é um ser da razão, né, definido, né, até a partir de Descartes, um homem é um ser de linguagem, né, pelos linguistas, o homem é um ser, né, que é definido pelo inconsciente que o determina, Freud, e um homem, né, político, né, desde Marx, né, etc. Aristóteles, que o primeiro que vai definir o homem, né, ele mostra que o homem é um ser para a arte. É o único que é capaz de representar o que seria a natureza, mas transformando-a. Tanto que uma maçã não é a mesma, um quadro pintado não é a reprodução, não é a representação de uma maçã, né? Então que ele é capaz, e é o único que é capaz de fingir que finge, né? Ele é o único capaz, por exemplo, de uma representação teatral, né, que é o exemplo paradigmático que ele dá. Então, é o exemplo que eu vou usar para falar dessa propriedade do homem. Né? Aristóteles diz, é um ser da mimesis, da representação, que é capaz de representar. Né? E a função, né, que nós vamos encontrar, né, desde os primórdios, né, é que o teatro, que é essa arte que é você ser um outro, sem deixar de ser a si mesmo. Quando eu digo eu, Rei Lear, eu não deixo de ser o Quiné, mas ninguém vai achar que eu sou o Rei Lear, mas vai comprar a ideia que eu sou o Rei Lear, e nós entramos nesse ambiente artístico, né, da representação, porque nós somos seres artísticos, né? Então, se nós somos seres artísticos, nós somos seres da polis e somos seres políticos, porque, a meu ver, está tudo junto, né? Não há arte também sem o espectador, não há ator sem o espectador, né? Não há músico sem o ouvinte, né? Não há um escultor sem alguém que observe. A sua obra, não há, né? A poesia não existe sem quem a discute. Então, sempre essa interação da arte, a arte faz um laço social muito próprio. Não existe a arte social autista, do sujeito só consigo mesmo. Autista não no sentido, digamos, psiquiátrico, mas no sentido do auto, né? Que é para si mesmo. A arte está sempre em conexão com o outro. Então, ela está sempre na polis, de alguma forma. Então, ela é de alguma forma, política. Vamos tomar, eu queria tomar assim, algo que eu acho assim, bastante paradigmático também, além do teatro grego, né, para ajudar na nossa reflexão, é Shakespeare, né? Shakespeare que diz que o teatro é um espelho da sociedade, né? É claro que esse espelho que a arte mostra, aponta, né, para a sociedade, é um espelho que ela vai esculpir de uma forma que o artista mostre o que está interessando àquela sociedade que a sociedade não está vendo. Mostra alguma coisa que ele não é capaz de ver na realidade que o circunda. E o paradigma que nós temos nisso é a famosa peça dentro da peça do Hamlet, da peça da tragédia Hamlet, né? O que é a peça dentro da peça? Para retomar rapidamente, para refrescar a memória de vocês, né? Hamlet, ele sabe que o tio usurpador, o tirano usurpador do trono, matou o pai dele, que era o rei, né? Isso porque o próprio fantasma do pai contou para ele, né? E ele quer que esse tio, o rei, se denuncie de alguma forma, né? Se denuncie. Mas como é que ele, e para ele tem certeza para poder, então, vingar o pai e fazer justiça. Então, o que ele faz? Ele chama atores e monta uma peça que vai reproduzir a cena em que Cláudio, o tio rei,
assassinou o seu pai, o velho Hamlet. E aí ele sabe, porque o pai contou como é que ele morreu, e ele monta essa cena, que é exatamente, o pai estava lá no jardim dormindo, foi lá o rei, irmão, o Cláudio, irmão do velho Hamlet, pai, joga um veneno no ouvido lá do velho Hamlet, né, o pai do Hamlet, e o mata assim, né? E aí ele monta essa peça no meio da corte, que equivale a toda a plateia, né? Então, por isso que nós vemos uma peça dentro da peça, né, the play scene, chamada The Play Scene, em que, no momento em que o ator que representa o Cláudio mata o velho Hamlet, o pai do Hamlet, quando mata, o Cláudio fica pé da vida, se levanta, dissolve tudo aquilo, e aí está na cara que ele se declarou, né, o próprio, porque não aguentou, porque isso o afetou de qualquer maneira, né? Hamlet, quando ele vai montar essa peça, ele tem a seguinte frase que eu acho assim maravilhosa, que é um paradigma, que ele diz: "The play is the thing wherein I'll catch the conscience of the king." The play is the thing wherein I'll catch the conscience of the king. A peça é a coisa com a qual eu vou pegar a consciência do rei, né? Então, essa é a frase que ele usa para explicar seu objetivo de montar essa peça de teatro. E como é que ele chama essa peça de teatro? A ratoeira. Eu vou pegar o rato ali, né, com essa peça. The Play Scene, que é um paradigma a meu ver, desse teatro que mostra que o teatro e a arte em geral, vou falar do teatro, vai muito mais além do que você mostrar a realidade. Ela toca em algo de real, de insuportável, do sujeito real pulsional que ele nega, né? Assim como, né, diz uma estudiosa de teatro, Anne Ubersfeld, professora da França. Assim como nas formas de arte, no teatro, a riqueza dos signos, a extensão, a complexidade dos sistemas que a gente usa ultrapassam infinitamente a sua intenção primeira de comunicação. Por isso que a arte é diferente de uma aula, é diferente de uma live ou de uma palestra. E é isso que a gente tem que entender, a força da arte, porque toca o real do afeto, do gozo, do inconsciente da pessoa e trazendo alguma coisa também do consciente, né, que desvela. Então, se o teatro ele passa informação, né, ele o faz afetando o espectador, fazendo vibrar as cordas da emoção, tocando as teclas dos afetos, fazendo disparar associações, recordações, elaborações, coisas que o cara nem queria saber, não queria nada, e inclusive novas percepções da própria realidade. Então ele faz o espectador rir, chorar, inclusive rir dos seus conflitos, iluminar-se de deslumbramento, de repente perceber com uma frase que é falada por determinado personagem, em determinado momento, alguma coisa que ele nunca tinha pensado, né, e que desvela uma faceta da realidade da qual ele não queria saber e pode sentir calafrios, ou seja, vai na pele, na carne, né? Então, daí eu dizer que ele provoca e afeta muito mais do que a realidade. Isso é tão impressionante que um espectador ele pode se emocionar ao ver um personagem de uma criança morrer nos braços da sua mãe em cena, né? Mas ele nem notou que quando ele estava entrando ali no teatro, tinha uma moradora de rua com uma criança inerte, pedindo esmola, e que a criança podia, inclusive, estar morta ou viva, e que ele não se afeta com isso. Mas se essa mesma cena é colocada de uma forma
artística, num determinado momento, ele vai acordar, ele vai ver e ele vai se emocionar. Isso que é uma loucura, o que a arte tem, porque a arte, o teatro, por exemplo, ele rasga esse véu de Maia, né, que Schopenhauer dizia que é o véu, que a realidade tampa a gente, né? Tem a ver com o negacionismo também, que a gente não quer ver, a gente só... A realidade são os óculos que você... A realidade, o que é a realidade? Você vê a realidade através dos óculos, que é a sua própria fantasia. Então, a gente tem que quebrar isso de alguma coisa, ou propor outros óculos, para que a pessoa possa ver. E a arte tem essa possibilidade de fazer rasgar o véu da realidade que tampa o que é o real do horror, que você não quer ver, né? Mas a arte tem essa possibilidade de mostrar, né? Essa mostração que é, né, uma coisa, a meu ver, fundamental, né? Então, o que nós podemos continuar a esse desenvolvimento é que, em maior ou menor grau, o teatro é uma armadilha. E a arte pode ser uma ratoeira. Uma armadilha em que o sujeito espectador se vê capturado, né, pego como um rato, né, não só por sua consciência, mas também por seu inconsciente, por coisas que ele não queria saber de si mesmo, né, ou até mesmo do seu racismo, do seu machismo, do seu mau-caratismo, sabe? Mas que ele vê. Né? Ou seja, ao empregar toda a estrutura da ficção, né, ele usa uma linguagem da verdade, a verdade que, na verdade, que nunca aparece por inteira, né, mas que e nem é totalmente desvelada, mas você pode captar um pedaço de uma verdade para mostrar com a arte. Assim, a verdade na arte, ela pode ser evocada, aludida, mostrada como se fosse uma mentira, a ficção. Mas, no entanto, você passa isso e você afeta o espectador, né? Com os dispositivos que cada arte permite, né? Então, o teatro, por ser uma armadilha do real, o teatro, mas podemos pensar se toda arte também não é isso, ele é alvo de paixões, inclusive de ódio, de ataques violentos, muitas vezes desferidos pelos próprios críticos, quando não por o governo, como esse governo, né? A arte é alvo de ódio porque ela tem um poder enorme transformador, no sentido de que pode ser uma ratoeira e pode mostrar algo do real que a realidade encobre. Né? Não sei se ficou claro que eu estou falando a diferença entre real e realidade. A realidade como um véu, você só vê o que te interessa, e o real como algo de horror que está ali, entende, sendo tampado por uma tela, né? A tela que é, na verdade, a tela da sua fantasia, né? Que só quer que você pinta de uma forma, com uma forma linda, né? O ódio ao teatro, né, diz Alain Badiou, né, que é um filósofo dramaturgo, né? O ódio ao teatro provém do fato de haver algo como um ardil, uma arapuca nesse agenciamento sensível de corpos, vozes e imagens que só tomam sentido ao fazer brilhar, nem que seja fugazmente, uma verdade que o sujeito... Então, a ratoeira de todo o teatro, ou até de toda a arte, podemos pensar, em sua essência, é a montagem de uma estrutura ficcional, cênica, metafórica, né? Deixa falar, né? Como é que é? Deixa a flor calar a boca do canhão. Olha que metáfora bonita, né? Que o Bahia nos trouxe, né? E que isso rasga um véu, tá entendendo? Que ao fazer uma frase linda, da maneira linda como ele falou, que também a performatividade é fundamental na arte, né? Não é só estar escrito, é você
performar aquilo em ato, né? E é isso que tem efeito por causa do laço social, como eu falei no início, né? Não há arte autista, a arte é o laço, é para o outro, é com alteridade, né? Daí ela ser também, na sua relação com o outro, ela está na coletividade e ela, né, está na polis, né? Então, por isso que a arte também ela é revolucionária, porque ela vai, né, apontar todo esse tipo, né, esse tipo de coisa. Bom, como é que está meu tempo para eu passar para outro assunto? Coordenadores? Bom, eu sou um professor, hein? Eu um dou pouco por aula, hein? sua conta. Eu dou aula, hein? Sim, quem pode interferir aqui, quem tem esse direito é o Vitor, que pode, de repente, entrar e dar um palpite, transformar em conversa, mas o tempo é de vocês, amigo. Disponham. Tá bom. Porque eu queria apontar que aí, para a gente aprofundar mais aqui nessa reflexão, né, eu queria introduzir, né, uma certa oposição que muitas vezes é feita e que eu acho que não é bem uma questão de oposição, eu acho que é uma questão né, da gente pensar nas duas funções do teatro, né, que a partir de Brecht, né, Brecht começa a fazer uma diferença entre o chamado teatro dramático e o teatro chamado épico. Épico, que da onde vem o teatro didático, e o teatro propriamente político, né? A partir das peças didáticas, chamadas propriamente didáticas, de Brecht, das peças que são políticas, né? Então, isso são... Não vai dar tempo de eu explicar tudo, mas o que, por exemplo, seria considerado, né, dramático, aquilo que viria a partir das tragédias, por isso que eu acho que não é bem isso, mas porque a tragédia é tragédia, não é exatamente drama, mas que seria algumas, digamos, diferenças, né, que mostraria que num tipo de teatro, né, se pressupõe o homem como conhecido, e no teatro épico é o homem como objeto de investigação. Ele apenas, né, mostra o homem como ele é, e o outro mostra o homem como é que ele poderia ser. Uma mostra, né, os acontecimentos, a outra força outros acontecimentos a não ser aquele, e uma coisa ligada, né, ao que Aristóteles fala da tragédia, que a tragédia exalta o terror, a compaixão e o entusiasmo, né, pela arte, ou seja, de você poder, a partir do entusiasmo artístico, chamado por alguns de catarse, mas catarse foi um termo, foi muito vilipendiado, eu prefiro entusiasmo, do gozo artístico, da fruição artística, né, você supera, você consegue encarar o seu terror e a sua compaixão que aquela arte te provoca, né? Brecht propõe uma arte que traz outras emoções que sejam o espanto, a admiração e até mesmo a revolta. A meu ver, eu acho que uma coisa não impede a outra. Então, no teatro épico, que é trazido, desenvolvido, né, que é também o teatro político, que começa a ser desenvolvido por Piscator e depois por Brecht, né, o que é propriamente o teatro político, que é o teatro didático, que traz conhecimento, que traz reflexão, que atinge as consciências, digamos assim, diferentemente do teatro que seria mais catártico, que você fica com horror, com compaixão, mas ao mesmo tempo que você suporta isso por causa da grande fruição da arte, né? A meu ver, as duas coisas são muito importantes, né? Tanto o entusiasmo que a arte traz, assim, e você poder sentir esses afetos de horror, né? Aquilo que eu falei de rasgar o véu da realidade, né? E, ao mesmo tempo, compaixão, né? De sentir pena, e aí você fica assim, gente, e qual é o meu papel nisso? Pena daquela criança que está morta em cena, né? que por falta de comida,
nos braços daquela mãe, né, daquilo te atingir, porque o teatro permite isso, né? E, ao mesmo tempo, você se colocar a questão do seu papel, né, de espanto. Gente, como é que isso pode acontecer? Né? E que isso seria a função propriamente épica, didática e política, né? E política do teatro, né? Então, tem algo aí que a gente pode falar do teatro, mas também avançar né, em relação a isso, porque tem uma coisa, eu vou resumir né, com isso, né, que é o seguinte, é a função do teatro, né, e eu me preocupo muito isso né, com as minhas peças, né, que eu pretendo, com as minhas peças, também transmitir a psicanálise. Então, as minhas peças são didáticas, mas nem por isso são frias como não são aulas. Eu até tenho uma coisa que eu chamo aulas espetáculo, onde eu uso o espetáculo dentro de uma aula, né, com teatro, música, poesia, tarará, dentro de uma aula, né, para transmitir o que eu quero transmitir. Então, eu acho que a arte ela tem essa função, que ela transmite o conhecimento, ela transmite saber, mas a partir de tocar as cordas do afeto. Todos esses afetos que eu falei, né? De tocar o inconsciente. E isso daí ter, a meu ver, um poder transformador. A meu ver, só há transmissão de conhecimento a partir de metáforas, a partir de canções, a partir de teatro, a partir de escultura, entende? Quando você toca ali no gozo do espectador, seja para o pior ou para o melhor, pode fazer ele ter uma excitação de prazer e uma excitação de desprazer. Mas aí eu acho que tem algo extremamente transformador. Então, a meu ver, o saber que é transmitido na arte, quero transmitir tal coisa, né? A injustiça do sistema capitalista, né? A produção de dejetos, de pessoas que são abjetalizadas, que são excluídas, que viram abjetos. Quero transmitir isso. Né? Então, tenho essa coisa, quero transmitir esse saber. Agora, eu posso transmitir esse saber falando e eu posso transmitir de uma forma artística, que aí eu vou, a meu ver, tocar muito mais o sujeito, e eu acho que essa é a função da arte, aonde junta não só a transmissão do conhecimento, como também essa transmissão é feita de forma artística com os dispositivos que cada arte tem para fazer tocar o sujeito inconsciente e o sujeito, né, o sujeito dos afetos. Né? E eu, a partir ao longo da minha trajetória, eu vi que a transmissão da psicanálise, por exemplo, pela arte, é um poder de transmissão enorme. Né? E tem uma coisa que o Ezra Pound fala que é muito bonito, né? E se a gente for pensar bem, a gente ouve tanta coisa, a gente vê tanta coisa, né? O que fica? O que fica? O que fica, sabe o que fica, gente? É aquilo que nos toca. O que fica é aquilo que traumatiza. Aí fica. Mas também é aquilo que te dá muito prazer, ou te dá um eureka, um saque enorme. E aí, qual é a função que eu acho maior? Só desenvolvendo isso, eu vou terminar. Da arte é despertar o desejo. E, principalmente, no caso que nos concerne aqui, da arte como resistência, principalmente despertar o desejo de saber e o desejo de mudar. É isso aí. Olha, maravilha. Eu me permiti entrar porque você tem teto, né? Você tem que sair, e eu não queria perder a oportunidade de ter uma conversinha entre você e o Vitor,
que depois Claro. também vai ter um Não, tempo eu para falei ele. demais, por né? isso que eu pedi para ser cortado. Não, mas eu ainda quero fazer uma observação antes de passar a palavra para vocês. Você citou dois fascistas geniais, não é? O Heidegger e agora o Pound, não é? Que, inclusive, foi preso como nazista, só escapou de ser condenado à morte porque ia ser um vexame muito grande para os americanos. Para a gente ver que a gente não está lidando propriamente com uma extrema-direita, a gente está lidando com o atraso, com a burrice, né? Porque a extrema-direita também pode ser brilhante e ter essa percepção do humano e não o desprezo pelo humano. Né? Mas, enfim, Vitor, entra aí no papo, porque eu quero ver vocês dois conversando, cara. Bahia quer falar. Bahia está falando. Eu queria que o Por Deus, que já é a segunda vez que estamos nos encontrando aqui, que formado em teatro pelo Instituto Tá na Rua, onde ele faz um teatro de rua e é psiquiatra, quer dizer, ele tem também a visão teatral, dramatúrgica, a mesma que o Quiné também tem. Agora, qual é o universo de cada um? Por exemplo, o Por Deus, acho que tem uma coisa muito... a miradade, que é o que eu sinto assim, uma coisa fantástica. E esse trabalho dele de estar na rua, Anísio da Silveira, bem objetivo. E eu quero saber aonde que vocês se unem em termos da psiquiatria do universo da cabeça. Vocês dois, psiquiatras, psicanalistas, dramaturgos e grandes. Como é que isso chega junto para esta soma que é exatamente essa resistência da arte dentro da cabeça de quem lida com a cabeça? É isso. Então, eu primeiro agradecer e pedir desculpas pelo meu atraso. Eu estava lá no Arpoador apresentando o teatro nosso, né, que é um teatro que foi fundado no Hospício do Engenho de Dentro, né, em 2009. E nós estávamos apresentando o Hamlet. Foi ótimo, Antônio, falar sobre o Hamlet, explicar o Hamlet, né? Explicar o conteúdo do Hamlet, o conteúdo do teatro, que cada vez mais a gente trabalha, né? Eu acho que as nossas experiências elas vão se confirmar de que é a mesma matéria, né? Nós somos feitos da mesma matéria que os sonhos são feitos, né? Como diz o Shakespeare, o próprio Shakespeare. E que nós estamos com um puta desafio de espaço público, né? Essa coisa do teatro que a gente estava fazendo numa praça, e interagindo com as pessoas da praça, e os camelôs, e os moradores de rua, e a forte presença da polícia, né? A polícia assistiu o Hamlet, eles gostaram do Hamlet, eles se identificam com o drama do príncipe Hamlet, né? De ter que enfrentar um estado de coisas, né? De enfrentar a desgraça da sua linhagem, de enfrentar a desgraça da sua família, né? Enfrentar a desgraça do seu mundo, né? Então, a gente vê que nós estamos lidando com uma matéria que é comum, né? Que tem uma questão comum, e eu acho que nesse momento, uma das questões assim, que mais me chama a atenção é a questão da influência coletiva na saúde mental, né? A arte, o teatro, a experiência cultural, a experiência religiosa, a experiência artística, ela lembra muito claramente a gente essa questão da coletividade, né? De que a nossa saúde mental é coletiva, de que a nossa saúde é coletiva, de que a nossa sociedade ela precisa existir coletivamente, que a nossa cultura precisa existir coletivamente. Então, uma das questões que me parece muito grande quando a gente está falando de teatro, e nós estamos falando de saúde mental, falando de psiquiatria, é essa questão do espaço público, né? Essa questão do espaço comum. Eu não tenho assim, muita dificuldade em dizer que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que não tem espaços públicos. Os espaços públicos ou estão ocupados pela polícia, ou por tiro, ou por assalto, ou por arrastão, né? Aqui na Praia de Ipanema, umas 3 semanas atrás, mataram uma pessoa a tiros no meio da praia. Na hora seguinte, já todo mundo deitado lá tomando sol, como se nada acontecesse. Que matam uma pessoa na Pedra do Arpoador, logo na semana seguinte também tudo continua igual. Então a gente está lidando com uma psicosfera, né? Com uma dimensão coletiva da atividade psíquica muito tóxica.
muito violenta, né? Tá todo mundo envenenado, tá todo mundo, né, com mais notícias na cabeça, com mais ideias. E me parece que é justamente aí no exercício do espaço público, no exercício do teatro, no exercício da arte, no exercício da música, da dança, da poesia, do discurso, e, por que não, no exercício público da psiquiatria, né? A psiquiatria também tem uma prática pública, também tem um impacto público, também tem uma maneira de impactar na cultura, né? Ela produz imagens, ela produz conceitos, ela produz orientações. E aí é que entra a grande questão, né? Porque eu sou médico e a minha classe médica está profundamente doente num momento como esse, né? A taxa de adoecimento psíquico entre os médicos é altíssima. Eu atendo um monte de médico no consultório. E a gente, o tempo inteiro, sem conseguir avançar essa discussão da dimensão pública, né? Da dimensão do espaço público, da saúde mental pública. E acho que o Antônio estava falando antes do Shakespeare, dos gregos, né? De toda a tradição teatral, é a tradição pública, né? É a tradição do espaço público, né? As peças gregas todas se passam na ágora, na frente do palácio, no espaço público, né? No teatro de Dionisos, que era o maior teatro aberto de rua, né? Público, onde 20 mil pessoas sentavam para assistir às tragédias e discutir, debater e conversar. Então eu vejo que nós estamos com um grande desafio aí, todos nós, que é rediscutir nesse contexto de pós-pandemia, de pandemia, né, de esvaziamento dos espaços públicos. A gente não precisa se aglomerar, mas a gente precisa se organizar. E a gente precisa se organizar publicamente, a gente precisa se organizar coletivamente. Eu acho que o nosso povo está muito carente nesse ponto, né? Nosso povo está tendo uma política pública de morte, de genocídio, uma saúde pública privada, praticamente, a privatização da saúde pública. Lá no Arpoador, agora, nós nos apresentamos dentro da praça cercada pela polícia, porque a polícia é a única política de saúde mental que o Estado do Rio de Janeiro faz, né? Eles delegam toda a política de saúde mental que poderia ser feita com base nas experiências bem-sucedidas do nosso próprio território, como o doutor Anísio da Silveira, como o doutor Juliano Moreira, que é pioneiro na correspondência com o Freud, visitou o Freud, conheceu o Carl Jung quando visitou a Europa, né? O Juliano Moreira, o primeiro psiquiatra preto da história do Brasil, o pai preto perdido da psiquiatria brasileira, e ele foi pioneiro na reforma psiquiátrica. Então a gente está perdendo as nossas próprias experiências, o nosso próprio patrimônio, e a essa questão de que é o espaço público. Nós temos que disputar o espaço público e disputar a organização do espaço público com essa visão de tiro, porrada e bomba, que é o que nós estamos vivendo. E me parece que sempre foi essa a vocação do teatro, né? E sempre foi essa a vocação da arte, libertar a nossa mente, né? Apontar novas possibilidades, dizer que as coisas são assim, mas podem ser diferentes, né? Que nada é fatal, que a tragédia não é inevitável. Então, eu acho que é muito bom a gente estar aqui falando nesse assunto, é muito bom a gente estar discutindo a história, a nossa memória, e discutindo essa questão de que nós temos um desafio público. Nós artistas todos, nós médicos todos, nós cidadãos brasileiros todos, temos que ocupar os espaços públicos da nossa comunidade, da nossa cidade, das nossas, né, dos espaços que a gente frequenta, porque me parece que aí a gente tem chance de fazer uma regeneração cultural, né? Uma regeneração da nossa cultura, né? Apontar para caminho de Dionísio, né? Isso aí é o arquétipo de Dionísio, né? O arquétipo de sempre renascer, é o arquétipo de regenerar. Então eu pensaria um pouco assim por aí, sabe? Trazendo essa ideia do espaço público, né? Essa coisa que eu aprendi com a Miradade. O Miradade me ensinou muito isso, né? De que o teatro é um fenômeno do espaço público. O teatro é um espaço público. Mesmo quando você está numa sala, você está criando um espaço público de uma comunidade, você está animando uma comunidade, você está reunindo uma comunidade. E isso é muito poderoso, né? Isso tem um potencial imenso para a política pública, para fazer psiquiatria comunitária, psiquiatria social e transcultural, né? Que é o campo onde a gente tem trabalhado aí nos últimos anos. Ocupação transformadora. Essa
É uma proposta mesmo. Eu queria chamar o Vladimir, porque o Vladimir tem perguntas para vocês, e acho que a partir das perguntas vocês podem dialogar sobre essa questão aí. Vladimir. Boa noite, pessoal, tudo bem? Antes das perguntas, eu queria fazer uma provocação aqui a vocês, que a gente está diante do bolsonarismo, né? O bolsonarismo, como todo fascismo, o fascismo, enfim, ele tem uma estética. E ele estimula, ele provoca um tipo de inconsciente, né? Você vê, por exemplo, aqui na Zona Sul de Niterói, você vê bandeiras espalhadas por toda a cidade, bandeiras do Brasil, né, nas janelas. Você tem uma provocação, assim, um tipo de mobilização que sempre recorre à violência, à discriminação, ao preconceito. Ou seja, esse inconsciente coletivo está sendo estimulado pelo Bolsonaro de várias formas diferentes, né? Inclusive, no próprio governo do Bolsonaro, você teve um cara, o Márcio Alvim, não sei, que ele performou o Goebbels num vídeo. Ou seja, então a gente está lidando com um tipo de fascismo, né, o fascismo, que também, de certa maneira, se utiliza da performance teatral como uma forma de mobilizar o inconsciente, né? Então, assim, se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, e eu vou passar para as perguntas também, que elas estão relacionadas a essa questão. A Sônia Vargas, ela pergunta se a realidade é um véu. Eu acho que essa pergunta é para os dois. Se a realidade é um véu, a arte funciona como um espelho porque devolve à plateia o que ela tem no inconsciente? Essa é a pergunta da Sônia Vargas. E tem uma outra pergunta da Fabiane Valmori. Será que é possível ao Quiné comentar um pouco o texto Personagens Psicopáticos no Palco, do Freud? São essas 3 perguntas. Ligando o som. Quer falar primeiro, colega? Pode falar, mas essa questão aí, né, do bolsonarismo e do momento político que nós estamos, ela é uma questão assim profunda, né? A gente não pode cair na armadilha psicológica de demonizar, né, o Bolsonaro, né, e de dizer que o Bolsonaro é o único culpado pelos nossos problemas, né? Isso é um produto histórico, né? A gente vem numa decadência cultural, numa decadência educacional, né? na corrupção da linguagem, na corrupção da política do Brasil desde o primeiro dia, né? Então a gente vem com uma história de um país altamente traumatizado, sobrevivente da colonização, sobrevivente da escravidão, e isso me parece que o Bolsonaro ele é produto da própria imprensa, né, que colocou ele ali. Ele é produto dessa própria classe política que está aí há 40 anos. Né? Bolsonaro está há 40 anos no Congresso. Né? Ele está há 40 anos no poder público. Ele está, né, ocupando cargos e crescendo e subindo. Né? E o que eu acho que vale a pena a gente discutir é o quanto a nossa sociedade é psicopática e o quanto a nossa sociedade estimula a psicopatia, o quanto a nossa sociedade estimula a competição, o quanto a nossa sociedade estimula a farinha pouca, meu pirão primeiro. Nesse cenário de estímulo, né, da competição, né, da convivência desleal, né, como diz o próprio Hamlet lá, né, ele fala, é uma tradição da traição. Né? Essa Dinamarca está dominada por uma tradição de traição que seria mais honroso se nós traíssemos. E isso me parece uma grande questão, entende? Porque nós não vamos produzir nenhuma saúde mental guerreando e competindo e atacando uns aos outros e demonizando uns aos outros. Obviamente, nós estamos lidando com ondas de doentes mentais, estamos lidando com psicoses coletivas, com epidemias de doenças mentais verificáveis estatisticamente, né? Essa pandemia do coronavírus veio tornar tudo ainda muito pior e a crise de saúde mental ficou ainda pior, né? A pandemia de saúde mental, que já vinha sendo apontada desde a década de 80, né, pelos pesquisadores e os psiquiatras, ela aumentou e explodiu para todos os lados. Agora está 100% da nossa população com algum tipo de sofrimento psíquico persistente. E nesse contexto,
a política, a nossa sociedade, o nosso sistema social de funcionamento parece crescer e lucrar e gostar dessa epidemia de doenças mentais. Basta ver o crescimento que a saúde privada teve no mundo e no Brasil nesses últimos 2 anos de pandemia. Basta ver o crescimento que a indústria farmacêutica teve nesses 2 últimos anos de pandemia. Basta ver o crescimento que a indústria biotecnológica e de vacinas cresceu nesses últimos 2 anos de pandemia. Então, nós estamos lidando, como diria o Carl Jung, com uma situação de psicose coletiva. Todo perigo é pouco, todo cuidado é pouco, é muito perigoso. É um cenário de genocídio mesmo, de morte de populações inteiras por uma política de morte, uma política que é construída. Agora, essa política de morte me parece que é o colonizador, é o senhor da Casa Grande. O Bolsonaro é o velho senhor da Casa Grande aí, que está abusando das mulheres, abusando das crianças, batendo em todo mundo, matando, mandando matar. Então, isso me parece uma situação muito psicopatológica, sabe? Que é até difícil da gente analisar, porque claramente nós temos doença psíquica, né? E temos essa doença do ódio, e essa doença da competição, e essa doença da eliminação do outro, essa neurose competitiva interminável em muitos setores da sociedade, né? A nossa sociedade está toda carcomida por esse sentimento. E quando a nossa sociedade está toda carcomida por esse sentimento, os psicopatas governam. Os piores é que levam. E é o que a gente está vivendo. Quanto pior eu sou, mais vantagens eu ganho, mais cargos eu tenho, mais promoções eu tenho. E isso leva a essa classe política que nós estamos vivendo, né? Então, eu fico pensando assim, que é uma questão muito profunda e que é um desafio analisar isso do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista psicanalítico, porque é um fenômeno coletivo, né? Tem a ver com a cultura, tem a ver com isso que o Vladimir estava chamando a atenção, tem a ver com a arte, tem a ver com a propaganda, né? Não vamos esquecer que o cinema e o rádio proliferaram, né, sob Mussolini e sob Hitler, né? Que foram mídias usadas na dominação, usadas na aniquilação. Então, a gente tem aí uma grande questão. E o velho Hamlet, eu acho que ele ajuda a gente, que o negócio é a peça. Vamos fazer uma peça. Ocupa a praça pública, reúne o povo na praça e narra a verdade inteira, narra os detalhes maiores e menores, antes que novos acontecimentos venham a confundir a cabeça de todos. E conta a verdade inteira para que a tragédia não se repita. Essa é a cena final, né? Isso é o texto que o Hamlet fala para o Horácio. E me parece que é aí que a gente tem que trabalhar, sabe? A gente tem que trabalhar nessa ideia de ocupar o espaço público, ocupar as comunidades, trazer as pessoas para a praça, trazer as pessoas para o debate, trazer as pessoas para o espetáculo, tornar a vida cultural uma vida verdadeiramente pública, uma vida verdadeiramente do espaço público, porque isso é que demonstra resultados. Quando eu tive a oportunidade de gerir essa pasta de 7 anos lá da prefeitura da cidade, né, da Secretaria Municipal de Saúde, nós tivemos a oportunidade de fazer uma política pública com base na doutora Anísia da Silveira, né, com base no Museu de Imagem do Inconsciente, com base na ocupação de espaços públicos, da ocupação comunitária. E os resultados são muito claros. A gente consegue mobilizar o nosso povo para fazer anamnese, né, para fazer junção das memórias, para juntar a memória de quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, porque parece que é isso que está faltando. Nesse momento, as pessoas não têm memória. A memória está fragmentada. A memória está atolada nessa avalanche de lixo ideológico, né? Nessa avalanche de cultura que não tem raiz nenhuma no nosso país, que não tem raiz nenhuma na nossa família, que não tem raiz nenhuma na nossa comunidade, que não tem raiz nenhuma nos nossos ancestrais. Então, eu acho que é uma situação muito difícil, muito complexa, mas a experiência mostra que é pelo lado da cultura, pelo lado do teatro, pelo lado da junção das memórias que a gente consegue rearticular o jogo e rearticular as narrações e rearticular as narrativas individuais e coletivas, com a especial atenção
de que o nosso problema agora é a nossa narrativa coletiva. A nossa narrativa coletiva está totalmente explodida e invadida por essa coisa de biopoder e medo da morte e coronavírus e, né, biotecnologia fáustica, né? Tá todo mundo apavorado, morrendo de medo. E o que a nossa experiência do nosso grupo tem mostrado é que a atividade coletiva tem um grande poder, que isso é até a experiência que eu via com a Amir Haddad, né? O Amir Haddad termina os espetáculos de rua dele, os moradores de rua, todos lá agradecendo, falando, comentando o espetáculo. Eu observava aquilo e falava, porra, isso é melhor do que antipsicótico, né? Isso é melhor do que Aldol, né? Isso é melhor do que risperidona. Então a nossa experiência mostrou isso. Que o exercício coletivo, o exercício teatral, tem um efeito antipsicótico, tem um efeito promotor da saúde mental. E isso eu acho que todos nós temos que meter a cara. A experiência do Antônio Quinet demonstra isso, né, pelos longos anos, mostrando a interface poderosa que o teatro tem com a psiquiatria, né, com o inconsciente. E nossa experiência também mostra isso, que o esquizofrênico, eu tenho vários pacientes que eram esquizofrênicos e que fazendo teatro, fazendo cortejos, fazendo ocupações públicas, fazendo espetáculos na rua, reverteram a psicose, voltaram a se relacionar, voltaram a trabalhar, saíram do hospício pela primeira vez em 30 anos, pela primeira vez em 40 anos, pela primeira vez em 50 anos. E isso é a obra da Nise, né? Isso é a obra da Nise. Anamnese, restauração das memórias, né? Isso é a tradição hipocrática, que é muito velha, que todos os grandes terapeutas trabalham aí, né? Isso aí, olha, Quinet, Vitor, vocês precisam se interromper, porque os dois têm muito material e sofrem da minha doença. Começa a falar, não para mais, e a gente tem teto. Eu queria ver vocês conversando um com o outro, debatendo, interrompam. Eu queria responder as perguntas. Vai lá. A palavra é sua. Eu queria responder as perguntas. Tá? Em outra ocasião, a gente pode... Eu acho legal essas perguntas que vêm aí, né? E foram perguntas muito importantes, eu acho, e eu vou me ater a elas, tá? Teria muita coisa a falar sobre né, as coisas que o meu colega trouxe, mas eu vou me ater às perguntas, né? Acho muito importante a primeira pergunta sobre essa estética do bolsonarismo. Muito interessante, porque né, eu acho que pouco se fala disso, né? Mas acho que é uma estética, sim, e eu acho bom a gente pensar nisso, né? E essa estética, que, a meu ver, é anti-estética completamente, né? É uma estética, não deixa de ser estética, tá? É uma estética escatológica, é uma estética escatológica, podemos dizer, né? Onde tem muito palavrão, tem muito mamadeira de piroca, tem bunda, tem não sei o quê, e tem né, como é que se chama? Golden Shower, e não sei o quê. Então, tem uma escatologia, né, que faz parte dessa estética, a gente poderia chamar de baixo nível, né, de uma escatologia, entende, que apela para que sempre foi a tônica dele, né? Eu sou um homem comum. Tem a ver com a maldade do homem comum, né, de Hannah Arendt, né, o homem comum do mal, da banalidade do mal, que ele sempre se mostrou aquele que não toma uísque, toma cerveja, toma não sei o quê, está sempre mal ajambrado, pode me filmar em casa de qualquer maneira. Isso não é à toa, isso é tudo estudado e é uma estética, né? Vou falar primeiro dessa, eu vou falar sobre baseada no homem comum. Essa estética tem a estratégia de utilizar a identificação, principalmente o que hoje em dia chamam o lumpen bolsonarismo, né? Assim, o pobre de direita ferrado, fanático pelo Bolsonaro, né? Isso é para pegar, eu diria, esse tipo de pessoas pela via, como Freud falou, da identificação. Eu me identifico, então eu voto, eu me identifico e ele vira o meu líder. O texto A Psicologia das Massas, que faz hoje 100 anos, esse ano, 100 anos, mostra muito bem o funcionamento da massa,
a partir do conceito de identificação, né, e de como uma massa se torna um cérebro acéfalo, à parte, que não quer saber nem da verdade e que nem de argumento nenhum, que quer saber né, e que é estimulado o ódio, o negacionismo e as certezas absolutas, e o ódio ao inimigo. Está tudo lá no texto do Freud. E o que é usado como mecanismo a identificação. Então, eu diria que tem, né, por um lado, tem uma estética escatológica, tá? Da escatologia, poder falar de bunda, pau, buceta, pau, caralho, peido, não sei o quê, entende? Que é coisa de todo mundo, não sei o quê, sabe? A vulgaridade, a estética, vamos pôr assim, de uma vulgaridade escatológica. Por outro lado, isso que você está apontando, que é muito interessante, e foi, digamos, os símbolos do Brasil, os símbolos patrióticos, né? Ou seja, do Brasil como pátria, o Brasil como nesse lugar de pátria, pai, entende? De lugar comum, né? Os signos e os símbolos foram apropriados pela direita já há algum tempo, né? Desde a época, eu acho que a partir mesmo, um pouco antes de 2016, a época do impeachment e tudo mais, né? E que foi usado, né, pelo Bolsonaro no discurso, para mim, foi o primeiro discurso da candidatura dele, foi no fatídico dia do votamento do impeachment da Dilma. Foi a pátria, família, tortura, forças armadas, determinados aí significantes, que foram sendo jogados, e aonde ele teceu a candidatura dele e veio com o kit gay, né, que é o fake kit gay, também para mostrar em nome da família, da propriedade e da religião, né? Começou ali. E aí o que ele vem? Ele vem com, né, o slogan. Não precisou o Ricardo Alvim aparecer, não. Ele veio com todos os slogans nazistas, usados por Hitler, né? O Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Então, isso é um slogan nazista, né, utilizado pelo Hitler, performado por ele, dentro de uma estética de apropriação do som brasileiro, né? Então entra na estética dos símbolos do Brasil, né? De bandeira, de verde e amarelo, não sei o quê, eles foram transformados como signos dos eleitores da direita, agora extrema-direita, bolsonarismo e tal, com as performatividades. E essa performatividade é muito importante para a manutenção desse eleitorado fanático, cego, entende? Repetidor, entende? Que o coloca nesse lugar do mito, a partir da identificação e de determinadas palavras de ordem. Mas isso não basta. Eles têm que ficar constituindo inimigos o tempo todo, porque a massa ela é unificada por determinados ideais, por símbolos, e também pelo ódio ao inimigo. Então, são os petralhas, são gay, mulheres, tudo aquilo que eu falei, né? Entre os psiquiatrizados também, né? Entre tudo aquilo. Então, eu acho muito importante a gente salientar essa estética que é colocada, né? Terrível, né, e que funciona pelos eleitores dele, que não deixa de ser uma estética e que não é a arte da resistência, não é nada artístico, né, mas não deixa de ter uma estética terrível e de usurpação, eu diria, dos símbolos do Brasil, como eu digo, que está, daí a resistência, porque o Brasil está ocupado, né? E, bom, a segunda pergunta foi relativa à questão da realidade, né? A arte pode furar essa realidade e mostrar, entende, o horror que ela está escondendo. Realidade constituída por quem? Quem que constitui essa realidade? Que faz as pessoas verem a realidade?
a partir de suas fantasias, né? A partir, né? Vamos pensar, né? Eu não falei ainda, numa das funções da estética é de provocar aquilo que nós, entende, consideramos, que eu já fiz, né, a última live que eu participei daqui falando sobre a arte e a pulsão de morte, né? Estimula. Então, é uma estética que estimula a pulsão de morte em nome de um pai, né? Que é o mito, que vai ter né, o símbolo do Brasil, que se apropriou do símbolo do brasileiro patriótico, e né, apontando a arma, a arminha, olha, outro símbolo que virou, né, arminha para os inimigos. A realidade, ela é, em grande parte, constituída pela grande imprensa, pelo relato né, dos acontecimentos. O que é um acontecimento? Um acontecimento e o relato do acontecimento, né? Como é que você vai relatar esse acontecimento? E o que nós vemos, uma das grandes culpadas mesmo pelo estado de coisas é a grande imprensa deste país que está sendo ocupado, né? Então, eu acho que a arte tem a função de furar essa realidade, assim como toda a imprensa alternativa, evidentemente, né, que fura isso o tempo todo, né? E eu acho que a arte da resistência também, né? Não vou comentar muito aqui na terceira pergunta sobre, né, o comentário, né, exigiria, né, um estudo mais aprofundado, mas o que Freud percebe, né, quando Freud vai ao teatro, tem um texto especificamente sobre o teatro, que ele pega o teatro grego, o teatro shakespeariano, né, à luz da psicanálise, mostrando que o homem é um ser de conflito. Isso aparece no teatro, antes né, nas tragédias, o conflito do homem com os deuses, depois o conflito do homem com os outros homens e o conflito do homem consigo mesmo. Aí tem até Hamlet, né, as tragédias shakespearianas, ligado, né, o Hamlet, claro, que é o paradigma do sujeito dividido, né, em relação ao desejo, ao dever, né, e tudo mais. Mas o que Freud vai mostrar nesse texto é o que a gente vê no teatro nada mais é do que nós mesmos, né? E que é, né, aquilo que o Hamlet já dizia, né? Nós somos a psicanálise e o teatro lidam com a mesma matéria do sujeito do desejo, que é o sujeito dos sonhos, dos atos falhos, dos afetos, né? Que é esse mesmo material, é isso que o Freud colocou, né? E ele usa um termo que não é bem traduzido, que eu acho lindo, ele fala do poeta-ator. O ator é um poeta, né? Um poector, né? Esse poeta-ator que somos todos nós, né? Não só, como eu falei no início, somos seres para a arte, como também somos seres performáticos, né? Então, os personagens psicológicos ou psicopáticos em cena somos nós, né? Então, eu acho que é isso só que o teatro tem a possibilidade de fazer isso aparecer de uma forma muito melhor, digamos, né, do que acontece na vida cotidiana. É isso. Posso fazer um pedaço do Hamlet aqui para ilustrar o que o Antônio falou, né? O homem dividido. Vou fazer o ser ou não ser, né? Aí depois, se der tempo, a gente faz o negócio e a peça. Mas o Hamlet fala ser ou não ser. Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas e contra o mar de angústia, combatendo-o, dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir as 1000 mazelas naturais e as dores do coração a que a carne está sujeita. Eis a consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir e talvez sonhar. Os sonhos que hão de vir quando tivermos nos livrado do tumulto vital nos obrigam a hesitar. E é essa hesitação que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem aguentaria os açoites e os insultos do mundo, as afrontas do opressor,
as delongas da lei, a opressão do mando, as pontadas do amor humilhado, o achincalhe que o mérito paciente recebe dos inúteis, quando poderia ele próprio encontrar seu descanso com um simples punhal. Quem aguentaria fardos, gemendo e suando, uma vida servil, não fosse pelo terror de alguma coisa após a morte, o país não descoberto, de cujos confins jamais retornou nenhum viajante, que nos confunde à vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim, a razão, a consciência, o excesso de pensamentos transforma o doentio, o matiz da decisão no doentio pálido do pensamento. E assim, as empreitadas de vigor e de coragem, quando refletidas demais, saem do seu caminho e perdem o nome de ação. Então, para dar uma ilustrada aí, né? Oh, beleza, e somos feitos da matéria dos sonhos. O Vlad ainda tinha uma pergunta para o Quinê, que já está chegando no seu teto. Mete bronca, Vlad. Quinê, a pergunta está dentro dessa questão que você colocou, relacionada à questão do personalismo e da função fálica, né, que o Bolsonaro está sempre trazendo à tona, né? Ele está sempre querendo ocupar esse lugar do pai, né? Função paterna, né? O tempo todo, né? A partir desses signos que você descreveu muito bem. O Zé Bucão, ele faz uma pergunta relacionada a será o fim de um certo tipo de processo civilizatório, né, que essa ascensão da extrema-direita tem trazido? Será que eles estão, de certa maneira, acabando com um tipo de civilização e tentando instaurar um outro tipo de civilização, justamente reocupando a função do pai, que o Bolsonaro faz o tempo todo com esses símbolos fálicos, né? A arma, ele pega o violão e aponta o violão como se fosse uma arma, né? Como se fosse um pênis, né? Ele tem essa obsessão com pênis de forma recorrente, né? E Daina Alexandrino, ela pergunta: a política do extermínio naturalizada é algo histórico e cultural? A questão é como transformar a cultura do ódio, como implantar uma cultura ética amorosa dentro de todo esse cenário de naturalização do extermínio, de estímulo ao ódio, às relações pautadas pelo ódio, né, e pelo bode expiatório, né? Se responder isso, eu acho que a gente não está aqui nesse ponto. São perguntas muito importantes para a gente pensar na nossa estratégia de resistência, né? Agora, realmente, o que é muito curioso, né, é que quanto mais Bolsonaro afirma uma potência fálica, mais aparece a sua impotência, que é o que a gente está vendo politicamente, né? Quanto mais ele faz motociatas, né? Esse como identificação, então, mais outra identificação descarada ao Mussolini, né? Descarada, igual, fazendo igual, absolutamente igual ao Mussolini, né? Mas ele é, digamos, desfalicizado, porque, né, é uma coisa assim que não precisa nem Freud explicar para dizer que aquele que afirma tanto a sua potência é porque realmente teme a sua impotência, né? Isso é uma coisa que acaba sendo, de uma certa forma escancarada, né? E o que nós podemos pensar é que, primeiro, que não é o falo que define o homem, ao contrário, é a falta, né? É a falta de completude, é a falta de um saber totalizante, é a falta de um saber absoluto,
é a falta da conquista total do seu inconsciente. A gente nunca vai conseguir conquistar tudo do seu inconsciente, nem todo o seu ser. Sempre haverá um furo, sempre haverá uma falta, assim como na sociedade também. E o ser, né, que é para-fálico, ele também é, e principalmente, um ser da falta, né? Freud chamou de castração para todos, né? Agora, existe também, ao lado disso, né, um outro poder, que é o poder, né, que Lacan chamaria do não todo fálico, o furo nisso tudo, né? Aonde vem a diversidade, aonde vem, né, apontar que não há uma totalidade, né, em nada, né, e que tudo que ele afirma na sua prepotência, na verdade, é sinal da impotência. E não é à toa que né, a popularidade dele está em queda vertiginosa e que ele fica fazendo cada vez mais bravatas né, para mostrar um poder em declínio. Então, eu acho que há esperança, né? Agora, tudo depende também, não é só, né, eu estou falando de uma situação mais estrutural, mas tudo vai depender também da política de forças, né? Sabe lá o que vai acontecer? Entende? A política de força que domina a imprensa, que domina as televisões, a opinião pública, né? Até que ponto a gente, né, vai poder conquistar o espaço público com essa pandemia e tudo mais, e principalmente conquistar o espaço público virtual, que é fundamental essa conquista. Não é estar só na praça fisicamente, não. Está nesta praça pública aqui, né, que atinge muita gente. Temos que estar no espaço público atmosférico e no espaço público virtual, né, no espaço físico, mas nesse espaço aqui, que nós sabemos que ele funciona e muito, né? Trump, Bolsonaro, Brexit ganharam todas as eleições por causa da utilização, né, inescrupulosa, sim, mas na utilização deste espaço virtual, né? Isso eu desenvolvo muito no meu outro livro, A Política do Psicanalista, né, do Divan Parapolis, né, que podemos até comentar em algum outro momento, né, esse funcionamento, né, da sociedade digital, né, que é muito importante e vai ser muito importante para as eleições de 2022. Espero que a gente saiba utilizar esse espaço cada vez mais, ocupando essa praça pública que é isso daqui, né? Esse espaço, e eu acho que o Estado Gerais da Cultura já está fazendo um bom trabalho nesse sentido e vamos ocupar, né, cada vez mais esse espaço. Eu tenho esperança, viu? Olha, eu também tenho esperança, também acredito nessa queda aí. E, Vitor, sua leitura do Hamlet, né, me trouxe essa imagem de que, de repente, se a gente for para a rua, não é, e recitar o Shakespeare em série, não é? A gente faz uma revolução, porque o cara falou de tudo, né? Pode botando uns Ariano Suassuna, assim, né, para dar um tempero no meio. A gente acabou de fazer isso. Eu atrasei porque nós estávamos fazendo Hamlet no Arpoador. Foi a 10ª apresentação. A gente está há 2 anos e 2 semanas, há 2 meses e 1 semana, né? Fazendo essa coisa. E o Hamlet comenta isso, né? O Shakespeare fala disso, né? A Dinamarca suína que o príncipe Hamlet já enfrenta é muito parecida com o Brasil contemporâneo, né? O rei Cláudio é muito parecido com o nosso presidente, né? O rei Cláudio é um sátiro lascivo, né? Que matou o próprio irmão e casou com a mulher, né? Até, né, ninguém saber que é a mulher que mandou matar, né? Então isso é uma perfídia, uma trama de traições e perfídias, que é o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Uma cultura de golpes, né? Uma cultura de morte, uma cultura de traição. E eu acho a Elidaiana Alexandrino, uma artista de São Paulo importante, que trabalha com a questão das imagens, né?
e ela faz análise das imagens. E aí nós vamos ver que as imagens da colonização, as imagens produzidas durante a escravidão, as pinturas, tudo é o genocídio. Ela tem essa pergunta no site dela, que chama Narrativas que se Encontram, no Instagram, e ela fala, será que as imagens representam quem pode ser assassinado e quem não pode ser assassinado? Quando matam 40 pretos na favela, ninguém reage. Mas quando morre uma criança branca na classe média, isso gera uma grande comoção. Será que a organização das imagens, a organização das imagens que são veiculadas, não preparam essa sensibilização, não reforçam essa sensibilização? O trabalho da Elidaiana Alexandrino vem mostrando que sim, que essas imagens são estruturadas, que elas se repetem já há muitas gerações, né? Lembrando aí do velho Freud, do Moisés e o monoteísmo, né? Quando ele vai estudar essa origem dessa cultura patriarcal, né? O início desse patriarcado que vai resultar nesse apocalipse bolsonarista que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mas é um desafio imenso, né? Nós, brasileiros, somos extremamente machistas, né? Somos extremamente patriarcais, né? A nossa Casa Grande, a nossa senzala está mais ativa do que nunca, né? Com essa neocolonização aí digital, né? Com essa neocolonização virtual que nós estamos vivendo, que realmente é gravíssima, né? Produz doença mental e leva à guerra civil. A internet produz doença mental e leva à guerra civil. Então, a gente tem uma oportunidade de produzir outras imagens, né? De produzir outras relações, de produzir outros discursos, né? E não posso crer numa psiquiatria como eu e o Antônio que não faça teatro, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer se quiser entrar no inconsciente. Você falou da imagem. Antônio, tá na hora de sair, Antônio? Não, mas Antônio falou da importância de ocupar essa praça aqui, mas antes você tinha lembrado essa coisa da potência do teatro como relação pessoal próxima, né, de transformação pela fantasia, não é? Que de repente faz com que o que ele fecha o olho para a criança de fato na porta do teatro, ele consegue fechar os olhos para aquilo, mas na fantasia ele se abre, né? E essa potência da relação pessoal, acho que talvez a gente deva começar uma campanha de ocupar as praças e fazer pequenos monólogos ou pequenos diálogos da quantidade enorme de espetáculos que nós temos, né, como instrumento de transformação. Bom, você tem hora, né? Deixa eu agradecer antes, em nome de todo mundo, porque se todo mundo começar a agradecer, você perde sua hora, né? Foi muito legal. Agora, vamos marcar um dia para vocês dois conversarem, porque isso eu queria ver. Abração, meu nego. Obrigado. Um abraço, Antônio. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau. Enfim, quem ainda tem tempo pode continuar aqui, que o papo tá bom. Você tem perguntas, Vlad? Eu queria colocar uma coisa assim sobre a resistência arte-cultural, né? Essa resistência arte-cultural, eu não gosto de usar a palavra cultura. Cultura é tudo que cresce, sabe? Miséria que está no país, isso aí é cultura que está crescendo. Então, a arte-cultura é o crescimento da arte. Então, isso daí, como na primeira vez foi aquele golpe de 64, e agora é a farsa. Naquela época, a gente teve a grande resistência com o CPC, da UNE, João das Neves, Petimpá, você tem Leon Wichmann, aí você tem Plínio Marcos, aí você tem o Teatro Oficina, o Arena, aí você tem Walter Franco, Luiz Melodia, quer dizer, essas pessoas ainda estão, elas existem, estamos aqui, e é necessário ter esse olhar e essa direção, porque só assim, para desmontar esse coletivo maluco que está aí,
que enfronharam na cabeça, como tintones, uns seguidores enlouquecidos, sabe, que são capazes de suicídio para seguir um cara que não tem parâmetro, não sabe nem o que ele é, na verdade. Percebe? O cara que diz que fraquejou. O que será dessa menina que é filha de um cara que só tira foto triste? Eu nunca vi uma foto da filha de Bolsonaro com um sorriso na boca. Quem é essa menina que vai ser chamada de fraquejada na escola? O que é isso? Até onde esse cara vai chegar? É mais ou menos isso. Bahia. Temos que ser benditos, malditos. Que sejamos todos benditos, malditos. É muito bom lembrar desses nomes mesmo, né? Que nós temos tradição, que nós temos tradição de teatro, tem Augusto Boal, tem o Teatro Oficina, que está aí, né, completando 70 anos, tem o Glauber Rocha, o Leon Richman, que trabalhou com a Nise da Silveira dentro do Hospício do Engenho de Dentro, que fez os documentários mais importantes sobre a obra dela, tem o próprio Glauber, e temos tudo para o Brasil dar certo, gente. O que falta para o Brasil dar certo é saúde mental. O que falta para o Brasil dar certo é consciência. É a gente narrar a nossa história, narrar a nossa memória, né? Esses grandes brasileiros todos, que também a gente está metido nisso, a gente narra a nossa história, a gente lembra quem a gente é. A doutora Anise foi apagada. A doutora Anise foi apagada da memória da medicina brasileira. A doutora Anise, como o Juliano Moreira, também foi apagado da memória da psiquiatria brasileira. Mas nós estamos praticando, estamos fazendo. Estamos com o grupo de atores que eram pacientes, agora são atores na praça pública, fazendo Shakespeare e fazendo o debate político na praça pública. Isso é a doutora Anise. A doutora Anise fazia isso no hospício. Ela botava todo mundo dentro do hospício, ela saía do hospício, ela montou a Casa das Palmeiras. Então, acho que nós temos potências muito grandes, é muito bom lembrar delas nesse momento, que é por onde a gente avança. Né? Negar menos e avançar mais. Negar menos e afirmar mais. Afirmar quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós queremos. Porque a gente tem um risco de ficar perdido na negativa. E isso é como o demônio governa. Né? O diabo governa pela negatividade. O diabo governa pela confusão, pela ruptura das palavras, pela distorção dos sentidos. E Deus é a afirmação. Né? Então, a gente afirme. Vamos afirmar a nossa história, vamos afirmar a nossa memória e avançar nesse sentido, de espaço público, de comunidade, de articulação, junção de grupos. Por que é que não pode ter um grupo de teatro em cada praça de cada comunidade da cidade do Rio de Janeiro, fazendo cinema, fazendo música, fazendo dança? Por que não? Vitor, então, tem. Semana passada, o Estado Gerais da Cultura trouxe aqui 6 coletivos, não é? Quer dizer, não só do Rio de Janeiro, da periferia, não é? Porque isso é uma coisa que eu queria colocar aqui agora. De uma forma ainda um pouco desarticulada, não é? Mas a rapaziada não está parada. Um grito de guerra que ecoa, não é? Na Rocinha, na Cidade de Deus, em Santa Cruz, saúde não se vende, loucura não se prende, quem está doente é o sistema social. Isso foi transformado em funk, não é? E tem pelas periferias do Brasil, tem um montão de gente ocupando as praças, a gente precisa multiplicar isso. Né? Bahia e eu também vamos para a rua, né, Bahia? A gente também tem essa prática. Mas, às vezes, a gente, por exemplo, eu ocupo a rua aqui na Avenida Atlântica, né? Porque eu quero pegar os caras que passam fazendo corrida, né, e mostrar para eles que esse negócio aqui pode ser interessante. Né? E é o meu pedaço, é aqui que eu tenho que atuar. Mas eu tenho essa conexão, e não é à toa que o Samba da Mangueira era aquela beleza de lucidez, inclusive, e de chamado, sabe? Não é à toa que a Zequete, que fez 100 anos, agora eu tenho falado direto nele, né? Se a gente vê os sambas do Zequete, são um manifesto, são quase que um programa de ação e afirmação de uma sociedade que está se construindo, né? Quer dizer, os caras estão fazendo dando um golpe de cima, mas essa revolução que acontece de baixo para cima não parou, não. A gente precisa conseguir articular mais, né? Porque artistas do mundo inteiro univos
porque essa é a boa lição dos fascistas, né? Juntos nós somos fortes, é o fátio, né? Se a gente se deixar desagregar ou separar, mas apesar da aparência não ser essa, existe um movimento vibrante acontecendo que vai muito além de nós. Enfim. O Brecht da Portela, né? O Zequete é o Brecht da Portela, né? E essa coisa aí que como a gente se une restaurando as nossas memórias. Quanto mais memória a gente restaurar, mais a gente vai se unir, porque vão se revelar as origens comuns. Nós estamos divididos porque as nossas memórias foram desarticuladas por essa avalanche tecnológica que nós vivemos nos últimos 20 anos, né, com a internet. Então, a gente está nesse momento de rearticular os grupos, rearticular as memórias, rearticular as metodologias, né, em fazer intercâmbio de metodologias. O que eu faço aqui pode ajudar alguém que faça lá em Realengo, que é de onde eu venho. O que eu faço no Canadá pode ajudar alguém que faça em Nova Iguaçu. E isso é uma questão. A gente tem que melhorar o método, né? Nós temos que melhorar o nosso jeito de fazer. Nós temos que introduzir no Brasil a noção de método. Temos que introduzir a noção de que nada é pessoal, de que tudo depende de um santo, depende de uma celebridade. Ao contrário, depende do jeito de fazer, depende do método, depende da metodologia, depende da maneira, das mãos que manipulam. Então, eu acho que isso a gente pode fazer. As místicas do MST, né, é um exemplo muito bom de organização ritual, de organização coletiva, né? Pensar o cinema como ritual, pensar a arte comunitária enquanto ritual, a vida comunitária enquanto ritual. Nós não podemos hesitar muito em dizer que a colonização inverteu os nossos rituais. Os nossos rituais estão invertidos. Exu está sequestrado no Brasil. Dionísio está sequestrado no Brasil por essas inversões rituais da colonização. Eles querem fazer o ritual de Dionísio, eles querem transformar em exorcismo. E não dá certo. E dá tudo errado. Por aí. Bahia, liga teu Abre o som, Bahia. Abre o som, Bahia. Tá mudo, cara. Isso, agora. Porque, olha, eu fiquei observando, eu moro aqui na Zona Sul. Aqui na Zona Sul, eu vejo no pé do Grajaú, aqui os saraus são movimentos fortíssimos, porque a arte, antigamente, ela era, digamos, central, Bexiga, aquela região... Desculpe, Bahia. É Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo, que é diferente da Zona Sul do Rio. Mas vai lá. Aí a pessoa saía daquela região do Bexiga, dos teatros, entre aspas, Broadway, paulistana, para poder vir para os teatros da prefeitura, os teatros da periferia. Hoje em dia, a periferia é que está ditando as ordens articulturais. E nos saraus, que a importância é de uma força incrível. Esse pessoal do Grajaú, o sarau do Grajaú, o sarau Clamate, o sarau do Binho, então a resistência é muito grande. E isso daí é pólvora. Isso daí vai destruir essa encrenca que está nesse país aí. É pela periferia. É isso que vai acontecer. O miolo, o meio não tem mais o que dizer, vai ter que ouvir. É essa a história. Isso aí, com lição de Milton Santos, né? A revolução tem que vir de baixo. A transformação tem que vir de baixo. Cabe a nós seguir. É isso. Fala, Silvio. Eu estava aqui hoje na escuta e foi um dia poderoso. Foi um dia poderoso. Ouvi o Quinê, ouvi o Vitor Por Deus, ver o Por Deus recitar Shakespeare aqui. Melhor que quando ele foi para a PUC me deixou mal com os jesuítas. Mas era o Galileu, hein, Silvio? Ele foi para PUC comigo e amaldiçoou Deus. Então, aí você recitei o Galileu, a gente recita, né, o que pode, né, o que cabe, né? Eu achei maravilhoso esse dia, esse debate. Tornag protagonista, Bahia protagonista.
Foi um dia diferente. Vladimir, Eu Santa queria Fé. falar uma coisa sobre Deus. Uma coisa rápida sobre Deus. É porque eu tive uma briga e fiquei inimigo de vários deuses. Fiquei sem falar com vários deuses. Aí eu parei de fumar e de beber e fiz as pazes com todos eles. Agora eu estou amigo, sou muito amigo dos meus 2 deuses gêmeos rins, meus deuses pulmões, meu Deus coração, meu Deus pâncreas, que é o mais profundo dos deuses. E estou também em paz com meu Deus cérebro. Estou em paz com todos os meus deuses. Amém, axé, Então, amém, babá. estão todos nessa sala hoje. Foi um dia maravilhoso, mágico, mágico. É isso. Isso aí. Eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui, dizer que já está na hora Valeu, do Silvio. nosso encerramento. Mas, Agradecer vírgula, por ter alguém que falar. o encerramento eu queria dizer o seguinte: o ponto de partida foi dado, e quem deu foi Silvio Tendler com a Bolsa e a Vida. Aquilo é história, aquilo que tem que ser feito, começar por ali. A refação tem que ser feita a partir da Bolsa e a Vida. Aquilo é uma aula que tem que estar nas escolas, quando tiver presencial, e que tiver derrubado o Bolsonaro, sim, porque ele vai cair logo. Aí botar um governo consciente, coerente, para botar Bolsa e a Vida para os alunos no estudo fundamental olharem e dizer: esse é o Brasil que nós queremos. É dessa forma. E uma todo narração, mundo que estiver aqui. Nossa narração. O Silvio começou a narração, é isso mesmo. Um grande narrador e narra a nossa história, narra a nossa memória. E isso é uma ferramenta muito importante nesse momento de disparar esse movimento de memória, né? De salvar as memórias, de salvar a nossa história de luta, de resistência e de sucesso. Graças a Deus nós somos o Brasil e nós temos sucesso para todas as áreas. Temos gênios maravilhosos para todas as áreas. É só mesmo a gente juntar o povo e falar: olha quem nós somos, caralho. Olha o Silvio Tendler, olha o Glauber Rocha, olha a Lígia Clark, olha o Hélio Tissica, olha a Nise da Silveira. Né? E assim, eu acho que Vitor Corteus, Tornag. Alegria. Os repentistas. A gente falou da Bolsa de Vida, é importante lembrar. Antes da Bolsa Vida chegar nas escolas, Bahia, é preciso lembrar que qualquer um pode acessar a Bolsa Vida em Caliban Cinema e Conteúdo, aqui mesmo, na maquininha. Não é? É lindo, vale ver. Eu tenho um irmão que é professor em Feira de Santana, que ele está programando a Bolsa Vida na escola dele, em Feira de Santana. Aí tá, só o Udri está aqui com a gente também. Oca do Sol, olha aí. Tá todo mundo, tá uma festa isso aqui hoje. Tá folia. Tá folia. Beijo todos e todas. Beijo. Tá folia. Valeu, Silvio, mestre. Obrigado. Vamos em frente. Valeu, Eduardo. Tchau, valeu, Bahia. Vamos ocupar a rua, resistir e transformar. Eu acho. Tá rolando. Vamos lá. E Bahia vai cantar. Peraí, gente. Bahia vai cantar. Canta, Bahia. Pau de arara, seu menino. Não é brincadeira, não. É um bando de nordestino procurando o seu destino em cima de um caminhão. Cada curva, uma saudade. Cada trecho, uma esperança. Na poeira da estrada, a vida fica marcada na parede da lembrança. Eita, chão de terra, no brilho da lua clara, no trilho vai o trem. A vida é um vai e vem, e eu vou nesse pau de arara. O vai e vem, e vai vir, e virá, e transformaremos, sim. Isso aí, valeu, Vitor, obrigadão. Que a vida que é da gente é coragem, porque sobe e desce, mas a gente transforma. Vamos lá. Beleza. Obrigado.